Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o último Vejam Só entrevista deste ano. E foi um privilégio tê-lo ou tê-la conosco durante 2022. Ano difícil, complicado, com muitos desafios à nossa fé e à nossa postura. Mas depois de amanhã começa um novo ano. E como se diz, ano novo, vida nova. Porém, um ano cercado de inquietações, de incertezas, por conta de tudo aquilo que nós vivemos no ano 2022, o ano das eleições, a mudança de governo, sistema e por aí vai. O que é que Deus, espera de seus filhos? O que é que o Senhor Jesus espera de seus seguidores em 2023 aqui no nosso país? Eu e você, como seguidores do Senhor, ou seguidoras, precisamos refletir. Afinal de contas, há muitas vozes, se levantando e falando, e falaram ao longo de todo o ano, e muitas vezes nos tornando meio desorientados e confusos. O que a palavra ensina? Bem, logo de cara, muita gente vai lembrar de Romanos, capítulo número 13, onde o apóstolo Paulo fala, de maneira que desagrada a muita gente, inclusive a mim, que devemos obediência às autoridades, porque todas elas foram instituídas por Deus. Em Timóteo, Paulo fala para orar pelos governantes, para que tenhamos paz. Na primeira epístola de Pedro, o apóstolo ensina que mesmo que o nosso patrão, seja ele o governo ou o nosso empregador, não sejam bons, que nós devemos dar bom testemunho, porque sofrer injustamente faz bem à causa do reino. Enfim, estamos preparados e preparadas para isso? É assim mesmo ou há margem para nós refletirmos melhor a nossa postura e agirmos de uma maneira menos passiva diante daquilo que está acontecendo? Mas qual é o limite? O que é que podemos e o que não podemos? O que devemos e o que não devemos fazer em relação às expectativas do Senhor em todas as áreas da vida agora em 2023. Esse é o tema do Vejam Só Entrevista e para tratar dele nós trouxemos o professor Sérgio Ribeiro Santos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele viajou lá de São José dos Campos para estar conosco hoje. Seja muito bem-vindo, reverendo, paz e graça. Paz, meu irmão, e mais uma vez uma alegria participar desse espaço, deste momento, em que, à luz da palavra de Deus, nós debatemos temas atuais, contemporâneos, que é de interesse não só da comunidade evangélica e cristã, mas da comunidade de um modo geral. Então, é uma alegria estar aqui novamente. O irmão, lá em São José, participa da equipe pastoral de uma igreja local. Sim, sim. Onde fica? Isso, é a Igreja Presbiteriana Jardim Satélite, ali no Jardim Satélite mesmo, onde eu colaboro naquela igreja local. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, faço parte do quadro de pastores, mas de modo local eu colaboro ali na Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, onde o pastor é o reverendo Gustavo. Na Universidade Mackenzie, o senhor coordena o curso teológico, é isso? Isso, lá eu trabalho na coordenação do curso de teologia, do curso de história e para o início do ano que vem o curso de geografia também. Então, trabalho da universidade. Da universidade. Porque a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem o curso teológico reconhecido pelo MEC, inclusive, que não é confessional. Não, ele tem a diretriz do MEC diz que os cursos teológicos, eles têm a sua tradição teológica. A tradição teológica da universidade e do curso teológico é uma tradição reformada calvinista. Mas, como um curso, e aliás todos os cursos teológicos também têm que fazer isso, trabalha comparativamente com outras tradições teológicas, mas a sua espinha dorsal é uma espinha reformada calvinista. E para preparar pastores específicos para a igreja presbiteriana, a igreja tem os seminários não ligados ao MEC. Sim, é porque quando nós trabalhamos para termos os pastores da igreja, há exigências de natureza pessoal que um curso universitário não pode fazer. É claro. Então a pessoa tem que estar ligada a uma igreja local, ela tem que ter ali
um atestado, né, recomenda-se, né, por parte do próprio pastor, certas exigências e tudo que numa universidade é um campo aberto, né? Claro. Então, assim, em termos de qualidade, nós mantemos a mesma qualidade, mas a acessibilidade ao curso, na universidade, a gente não pode, de modo algum, e não é a nossa intenção, fazer cerceamento. São questões eclesiásticas. Sim, né? sim. Que, por isso, tem a escola separada. Mas é comum os nossos alunos dos seminários, ao se formarem, depois fazerem as suas validações na universidade. Isso é muito bom. Aí fica com o curso reconhecido. Isso. E temos professores que dão aulas em ambas as casas. Muito bom. Vamos ver a matéria que apresenta o tema, né, da nossa entrevista e já voltamos com as respostas do professor e reverendo Sérgio Ribeiro. Chegamos ao final de 2022. Caminhamos sem muita pausa para o começo de mais um ano. E a pergunta que fica é: o que nos espera em 2023? Temos, obviamente, alguns marcos importantes nessa análise para o novo ano. Afinal de contas, saímos de um processo eleitoral muito polêmico, que colocou a igreja em evidência. A posse do novo presidente, as novas diretrizes econômicas, a direção de pautas éticas e morais, além de crises mundiais na economia, no clima e guerras que assolam o mundo. Não podemos esquecer que muitos especialistas apontam para novas pandemias que podem acontecer. A própria Covid-19 ainda circula em nosso meio. Vale lembrar que alguns estados já estão retornando à obrigatoriedade do uso de máscaras. O que parecia estar perto do fim aponta, na verdade, para um recomeço. Esse cenário deixa muita gente com o cabelo em pé, imaginando as dificuldades, os problemas, atacando a ansiedade. Não é fácil olhar para o futuro. Mais do que ver aquilo que vem, temos obviamente que analisar o que passou. Afinal de contas, querer algo diferente passa por uma mudança de comportamento. Ter as mesmas atitudes muito provavelmente indicam que teremos os mesmos resultados. Esse tipo de reflexão não é simples. Reconhecer erros, problemas, corrigir rotas, tudo isso faz parte do planejamento para um novo ciclo. Hoje, aqui no Vejam Só, iremos fazer essa reflexão e projeção. Fique ligado, nossa entrevista especial já está no ar. Muito bem, tá aí. A questão não é simples, né? Porque envolve expectativas tanto da parte de Deus quanto da nossa parte também, né? Afinal de contas, somos cidadãos e, como cidadãos, temos direitos, deveres, etc. E nem sempre os nossos interesses correspondem aos desejos de Deus e vice-versa, né? Reverendo, como é que o senhor, na sua primeira fala, responderia? A pergunta assim, geral da entrevista é: como os seguidores de Jesus deverão se comportar em 2023? Aí quem não atenta para a data fala assim, como sempre, né? O que é que 2023 tem de diferente? Diferente são as mudanças, né, que, de certa forma, frustraram boa parte do mundo evangélico. Uhum. Essa é uma questão interessante e, pela minha própria formação em história, vai ser comum eu ficar buscando exemplos na história para tentar criar esse diálogo, né? Mas como que os cristãos eles devem se comportar, né? Com uma consciência cristã que não está desalinhada de uma consciência cidadã e sabendo que nós vivemos numa sociedade democrática, livre, no Estado democrático de direito e representativo. Então, nós temos linhas que nos balizam a vida, né? Temos a Bíblia, que ela é a nossa carta magna,
Mas a Bíblia também ela não é um compêndio de política e de economia, né? A Bíblia é a revelação especial de Deus que nos conduz à salvação, que nos conduz a Cristo Jesus. Mas também temos instituições, né, democráticas, instituições no país que devemos conhecer. Então, acho que o desafio para o cristão é tentar a gente fala tanto de alfabetização digital, talvez essa alfabetização política, já que nós adentramos num espaço relativamente novo para o mundo evangélico, conhecer essas estruturas, saber os espaços de atuação, inclusive os espaços de contestação. A palavra política é uma palavra que dá calafrios na maior parte acho que do povo e dos cristãos em especial. E ela evoca traumas, né, de pessoas que eram, como diz aquele hino, quantos que vinham bem, de longe agora vão, né? De longe agora vão. Um hino que se refere a pessoas que acabaram se desviando da fé. E muita gente que se envolve com a política teme, ou as pessoas temem que elas acabem se contaminando, né? Sim. Eu sou de o senhor fala em alfabetização política, quer dizer, vamos nos aproximar desse mundo? Exatamente. E assim, quando a gente fala de alfabetização política, eu estou pensando muito mais, né, no que a política em si, polis, aquele conceito antigo da coisa pública, da cidadania, muito mais do que a política partidária, né? Eu sou de uma geração, nasci, graças a Deus, em berço evangélico, eu sou a terceira geração de evangélicos na minha família, e eu me lembro, quando criança, escutava que crente não deve se envolver em política. Isso. Escutei isso durante um bom tempo, né? Depois ali, criança, ainda mais ali meados da década de 80, eu me lembro de alguns candidatos, né? O de deputado federal, senador, eu me lembro de Fausto Rocha, me lembro, né, Edgar Martins e tal. E aí eu começava a ouvir na igreja que irmão vota em irmão. E aí você começa a ter esse avanço. E mais, recentemente, a gente começa a ouvir, a gente tem que tomar por direito aquilo que é nosso, né? Então, isso mostra que você tem uma mudança na relação da igreja evangélica com a política ao longo do tempo. Há de se observar que essa relação é recente. Então, o que ocorre? Por exemplo, o Brasil, vamos pensar Brasil a partir da chegada dos portugueses, ainda que Brasil mesmo não é a partir da chegada dos portugueses, a partir da independência, mas colônia. Você tem o padroado, que era a igreja e o Estado e a monarquia trabalhando juntos. Então, no Brasil, quando se fala, por exemplo, de igreja católica, ela tem 500 anos de experiência do que é o poder. 500 anos. Então, aqueles que estão ali na liderança nós tivemos, inclusive no Brasil, padre sendo regente da nação e tudo mais. A igreja evangélica é da década de 60 que começou a ter as suas primeiras pessoas ali, né, numa assembleia legislativa e tal. Mas era absoluta exceção, né? Exatamente. E chegando agora, e Paul Freston, ele tem um trabalho muito interessante, né, que ele vai falar da redemocratização ao impeachment, onde ele começa a antever algumas coisas que estão acontecendo. Então, assim, esse crescimento evangélico que nós tivemos, né, não é um crescimento uniforme, e dentro da expressão evangélica a gente pode colocar, tem muita coisa também que também não é algo uniforme. E você, por esse crescimento maciço, você começa a ter uma expressão maior. E aí você tem não somente evangélicos se aproximando do campo político, mas você tem políticos se aproximando do campo evangélico, como o mercado se aproxima, porque vê ali um potencial de legitimação de poder, né? Só que tudo é muito novo, tudo é muito novo. E às vezes o perigo que a gente corre, né, é exatamente esquecer que a nossa pátria está nos céus e querer fazer daqui a pátria celestial e criar uma teocracia. Esse é um perigo, aí a gente atropela tudo. Então, aí às vezes a gente pode perder a mão e a dimensão, né? Quais são os espaços e os campos políticos? Porque durante esses 300 anos, praticamente, desde da Revolução Inglesa para cá, vem se construindo a ideia de democracia, de representatividade, e protestantes, né, vamos chamar de evangélicos, foram os que mais lutaram por isso, por conta das perseguições que sofreram na época, né? Então, quando eu digo de alfabetização, é entender essa estrutura, entender esse processo, que, na verdade, não é um processo, como por ser um processo, ele sempre pode ser aperfeiçoado, mas não é o processo definitivo, e que nós cremos que o governo de Cristo
não é esse governo, como nós, uma estrutura humana. Como será exatamente, eu não sei, mas será o governo de Cristo. Por isso vai ser um governo justo, pacífico, mas não é o nosso nesse momento. Enquanto esse, a gente trabalha com aquilo que tem nas mãos. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender. E pegar Agostinho, ele escreveu A Cidade de Deus, né? Isso já no final da sua vida, foi a sua última grande obra. E é interessante o modo, o porquê que Agostinho escreve. Roma, ela não era cristã, e a partir do momento em que ela torna-se oficialmente cristã, ela já está no seu declínio. E aí você tem tribos bárbaras invadindo Roma, o governo de Roma acaba, e aí surge a pergunta, né? Onde a maioria já era, pelo menos nominalmente, cristã. Fala assim, olha, quando nós não éramos a grande Roma. No momento em que deixamos de ser, nos tornamos cristãos, as coisas começaram a cair. Então, a culpa é de vocês. E aí Agostinho, ele escreve A Cidade de Deus, né? Você tem a cidade de Deus e a cidade dos homens. Ele fala, o cristão, ele tem uma cidade, mas enquanto ele aspira por essa cidade, ele está numa outra cidade. E essa é a grande luta, né? Como que eu posso trabalhar? Uma das coisas que caracterizava o mundo evangélico até bem pouco tempo atrás era uma rejeição a essa vida aqui, né? A ideia de vida mundana. Mundana vem de mundo, né? E com uma acepção extremamente negativa, né? E, inclusive, que deve ser rejeitada e tal, né? O mundo jaz maligno, então a visão mundana é visão de pecado e tal. E só pensar justamente no céu, né? Uma dissociação muito grande. Isso não é novo, né? O Hitler reuniu lá os teólogos alemães quando começou o governo dele, falou, vocês cuidem do céu que da terra cuido eu, do mundo cuido eu. E cuidou mesmo, né? Agora, quem falou que nós temos que cuidar do céu? Para começo de conversa, quem cuida do céu é Deus, né? Exatamente, né? O irmão citou, né, um hino antigo, né? Um hino clássico, né? E eu lembro também de outro hino clássico, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, por Deus mandado já, embaixador eu sou, né? Então, qual que é a nossa responsabilidade? É virar as costas para esse mundo? Não. É nos enclausurarmos no monastério? Não. Não é esse. Nós temos que... Timóteo, o irmão mencionou, falou assim, né? Que devemos orar pelas autoridades para que tenhamos vida tranquila e mansa. A pergunta é, quem são esse tenhamos? Quem está dentro do nós que tenhamos vida eu e mansa? Eu e minha família? Ou será que dentro dessa vida tranquila e mansa eu devo colocar as demais pessoas, ainda que não comunguem da mesma fé? Se nós lembrarmos, né, em Atos diz que Deus manda chuva sobre bons e maus. Jesus, ele disse, qual é o pai que se o filho, né, e ainda que seja mau, o filho lhe pedir uma serpente, vai, né? Pedir um peixe. Vai lhe dar uma serpente. Não, mesmo vós que sois mais maus, sabeis dar boas dádivas aos filhos, quanto o vosso Pai Celeste. Então, o cristão, ele tem que pensar exatamente em tornar o mundo que nós vivemos um lugar que tenhamos vida tranquila e mansa. Não é vida tranquila e mansa, deitado numa rede, só tomando água de coco, que é bom também, né? Mas não é isso, é uma vida onde nós possamos ter vidas com dignidade. Um conceito que é interessante, que veio com a Reforma Protestante, que foi exatamente a de ascese. Você tinha, antes, na Idade Média, o movimento dos ascetismos, monges, para uma vida santa e tal. E aí a ideia, né, não, nós estamos numa ascese, mas intramundana. A partir do momento que eu vejo, seja eu um padeiro, um professor, um engenheiro, que eu também, como diria Lutero, também sou um sacerdote de Deus, eu vou fazer aquilo que eu devo fazer, né, por uma vocação e fazer aquilo para a glória de Deus. Então, não temos que esperar chegar no céu para vivermos para a glória de Deus. Temos que viver a glória de Deus aqui. E, aliás, a oração do Pai Nosso é, venha o teu reino, não é fique esperando um dia o Senhor nos levar para o reino, né? Venha o teu reino, que o reino de Deus seja, né, construído a partir de nós. Uma das coisas que pouca gente conhece, o senhor ter falado da Reforma, né, que os teólogos da Reforma mesmo escreveram e pregaram a respeito do nosso papel social aqui nesse mundo e não no céu.
Calvino tem uma obra, se não me engano, é Responsabilidade Social da Igreja, alguma coisa parecida com isso. Chama-se O Pensamento Social e Econômico de Calvino, que, na verdade, o autor é André Bielek, que foi uma tese defendida na Universidade de Genebra, onde ele analisa toda a obra de Calvino e ele traça ali qual que seria o pensamento calvinista em termos econômicos, políticos e sociais. Então, não é só uma proposta de predestinação e vida no céu? Não, e, na verdade, é interessante isso, que Calvino gasta 15 páginas, 20 páginas nas Institutas, que é a obra magna dele, sobre predestinação, e gasta 60 sobre a oração. Né? E ninguém fala. E ninguém fala, né? E Calvino, ele diz, eu menciono, o assunto está na Bíblia, mas é um assunto que está muito mais dentro dos mistérios de Deus que não nos cabe especular. E aí depois ele toca mais quase 1000 páginas de outros assuntos, né? E às vezes é aquela caricatura que às vezes fica, né? Então é interessante observar isso daí. Mas realmente, Calvino, ele chama muito a atenção, né? Obviamente ele escreve ali na transição de Idade Média para a Idade Moderna, 1500 e pouco, tem todo um contexto. Ele vivia um mundo que era formado por reis, por aristocracias e tal. Saído da Idade mas Média. ele tenta... então a gente tem que pensar, né? Alguns conceitos que nós temos hoje não eram conceitos que existiam na época, mas sim, ele chama a responsabilidade, nós temos uma responsabilidade social, econômica, política, né? Uma responsabilidade com o próximo, muito interessante, que chama a atenção para ler mesmo, um incentivo. Que é o que me queria destacar, é que é uma proposta de atuação, não dentro da igreja local, socorrendo os necessitados ali, não é isso. Ele está falando, nós temos obrigação de fazer diferença na sociedade. Sim. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. E fazer diferença em campos que não são o de arrependimento de pecado e conversão, mas de, como o senhor mencionou, economia. Sim. Ele tem uma proposta econômica. Sim, e ele fala, por exemplo, do comércio, né? Ele diz que o comércio deveria ser uma manifestação de comunhão entre os povos. O fato de eu poder fazer trocas, né, econômicas com outros povos, isso deveria chamar para uma comunhão e não para a guerra, né? E interessante, só abrindo um parênteses aqui, ele fala, né, um dos textos, né, que ele diz, olha, se Deus lhe deu condições de ganhar muito mais do que as suas necessidades pessoais requerem, olhe para o lado que provavelmente e com certeza haverá pessoas que carecem daquele excedente. Então, o que Deus lhe permitiu ganhar a mais não é para você. Deus está lhe dando a oportunidade de ser um participante na distribuição da graça e dos bens divinos. E hoje nós diríamos que uma boa aplicação disso é financiar a obra de Deus no mundo. Né? A evangelização, principalmente das nações que, né, ainda estão nas trevas e tal. Sim, e financiar a evangelização, né, ali acompanhada, com a educação, Sim. Com a saúde, com a profissionalização, com a dignificação da pessoa humana, né? Então, essas questões, elas estão totalmente atreladas ao evangelho, né? É a pauta de Cristo, né? Então, aí que está. Então, nós como cristãos, pastor, temos uma pauta. Sim. Que pode muito bem ser colocada diante da sociedade pelo viés político. Sim. Tem um professor lá, um ex-professor da Universidade de Pernambuco, que eu estou tentando lembrar o nome dele, cristão também, que falava muito Ele desejava que a igreja evangélica tivesse um partido para fazer a política partidária no partido. Robson Cavalcante. Ele defendia... Da Igreja Anglicana. Da Igreja Anglicana, né? Recife. De saudosa memória, ele defendia essa ideia. Para que a igreja faça valer o seu ponto de vista, nós vivemos uma democracia, então deveríamos constituir um partido e fazer política partidária limpa, né? Oferecendo a nossa pauta. Uhum. Né? Assim como os outros. Por que o Partido Comunista pode e nós não podemos? Uhum. Essa é uma iniciativa que a gente vê em outros países, né? E aqui no Brasil, você tem o partido, né, da Democrata Cristão, o Partido Social Cristão, você tem essas iniciativas, né? Você tem, como tudo, né, pode ter ganhos e você pode ter perdas. Porque hoje a gente tem uma bancada evangélica. E aí a pergunta é, qual que é a leitura que a sociedade faz
da bancada evangélica, né? Qual que é a pauta que é defendida na bancada evangélica? Isso um partido também pode ter. Agora, esse partido, né, quando você mexe com estruturas de poder, é algo muito preocupante. Então, a questão é, a igreja, ela, como instituição, se organiza um partido, e aí até que ponto fica a instrumentalização do partido ou da igreja, ou os cristãos, independente da institucionalização, cristãos se organizem socialmente, né, como sociedade civil, e organizem o partido, e você coloque ali uma pauta. Porque a questão do partido, né, ligado a uma igreja, ou dependente de uma igreja... Ele fala da igreja... É que o sonho do Robson Cavalcante é que todo mundo andava junto, né? Exato. Então, assim, esse realmente é um perigo, porque aí você vai ter aquilo que a gente lá atrás chamava de césaropapismo, né, a coisa junto. Mas os cristãos, eles podem se organizar, ou, inclusive, também, a gente às vezes a gente tem dificuldade de conviver com a ideia de que tem cristãos que pensam diferentes. Uhum. Né? Esse é um desafio também. Por exemplo, todos nós queremos sair do ponto A e chegar no ponto B. Se perguntar quem é o seu Salvador, qual é a sua esperança, todos vão dizer, não, meu Salvador é Cristo que morreu na cruz do Calvário, eu almejo o novo céu, nova terra. Ok, mas economicamente, para sair do ponto A e para chegar no ponto B? Não, eu penso dessa forma, eu penso dessa forma. Politicamente, você prefere um parlamentarismo ou um presidencialismo? Ou uma monarquia com primeiro-ministro, né? Uma monarquia constitucional? Não, eu penso dessa forma, eu penso dessa forma. E aí, talvez, é algo que, né, pensando em 2023, que a gente, quando eu digo de uma alfabetização política, é pensar que, quando a gente fala, e se a gente pegar as confissões de fé, a história da igreja, a própria Bíblia, ela não... Mesmo porque a Bíblia está lá no século I, no século II, né, ela não descreve um modelo econômico, político, né, bíblico. Não tem lá na Bíblia, olha, você vai ter que escolher 500 deputados, 80 senadores, eleição de 4 em 4. Não, quando Pedro escreve, era Nero. Uhum. Quando Paulo escreve, era Nero. Quando Daniel serviu na corte, né, Dario e depois Assuero, era um imperador que havia escravizado, não escravizado, mas deportado o povo dele. Ele está servindo alguém que deportou o povo dele. Né? E ele não deixa de fazer bem feito. Né? Então, assim, a primeira coisa que talvez os cristãos seria muito saudável para a igreja é aprender a conviver com essas diferenças de opiniões dentro do próprio meio dele. Eu acho que isso seria saudável. E por que é importante? Porque quando você aprende que você tem diferenças de pensamento que são legítimas, né? Não estamos falando de diferenças, no caso, que fere, né? A Bíblia diz, não matarás, e não, eu acho que eu posso matar quem eu quero, é a lei do talião, e eu digo, não é nesse sentido. Mas tem coisas que estão naquela... diríamos assim, aquela zona cinzenta ali, né, que não está nem entre o certo e o errado, está entre o que é melhor e o que é pior. Então, assim, os próprios cristãos aprenderem, conviver e respeitarem diferenças de ideias econômicas e políticas dentro de si mesmo. Aliás, Jesus, ele disse, né, Pai, o que eu oro é para que eles sejam um. Sejam um não é todos... aquela fábrica que todos saem iguaizinhos, né? Mas que eles, mesmo nas suas diferenças, eles saibam conviver em unidade, para que o mundo veja, né, creia que tu me enviastes. Então, esse é um desafio para nós. A diversidade é um problema severo, sim. Né? Muito, muito difícil. Eu fico pensando, né? Todo mundo fala da volta de Cristo, Cristo já tinha que ter voltado, não sei o quê. Aí eu fico olhando assim, falando, se nós fôssemos para o estado eterno neste exato momento, a gente ia ter que fazer condomínio fechado. Porque nós não conseguimos conviver nem minimamente com irmãos e irmãs da mesma fé. E a ideia, que é pensando em 2023, né? A ideia de, não, precisamos ter, e que bom que fosse assim, né? Mas precisamos ter lideranças, líderes, presidentes, governadores, senadores, todos cristãos, porque o nosso problema será resolvido. Aí eu falo, pausa, olhe para dentro da sua igreja, que você crê que todos são cristãos e que a liderança é cristã. Não tem problemas?
Imensos. Então, quem garante que simplesmente eu transpor um modelo resolveu todos os problemas? Claro. Porque passa por diversas questão de competência, de preparo, de interesse realmente com o público, né? de uma abnegação muito grande, né? De uma desapego ao poder, caráter, né? Tudo isso daí. Se a gente vive esse problema dentro do meio chamado evangélico, dentro das igrejas, não é simplesmente criando um parlamento ou governos cristãos que, né? Aliás, pegarmos, eu dei o exemplo de Dario e de Assuero, né? Eles fizeram mais bem ao povo evangélico do que alguns que se diziam. O que prova a soberania divina. Sim. Deus usou Nabucodonosor, chamou ele de minha espada e tal. Eu estou esquecendo, para variar, né, da enquete. Então, vamos pôr a enquete no ar, por favor. A enquete é a seguinte. Em sua opinião, os cristãos obedecerão a Romanos 13? Né? Os cristãos vão obedecer a Romanos 13, o texto que fala sobre sujeitar-vos, pois, a toda autoridade, porque não há autoridade que não veio de Deus e tal. Sim ou não? Ao final dessa edição, a gente confere o resultado parcial, tá bom? Reverendo Sérgio Ribeiro Santos, ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenador do curso teológico, e está sendo entrevistado por nós hoje. A gente estava falando sobre as aspirações aí do Robson Cavalcante, de a igreja ter um partido, tal, a igreja evangélica como um todo. A gente até caminhou nessa direção alguns anos atrás com o Caio Fábio, revitalizando, acho que é a AEVB que fala. Isso. Né? Que era, na verdade, ele mesmo confessa, havia uma pretensão de fazer representação política do pensamento evangélico na sociedade como sal da terra. Legítima, né? Sim. Pena que não deu certo. Sim. Ou pena ou bom, não sei, né? Se você pegar determinados temas, né? Que são pegar temas simples, né? O Estado, qual que deve ser a participação do Estado na economia? Provavelmente um cristão que more na periferia, numa situação de exclusão, ele vai ter uma opinião. Diferente de um outro cristão que more numa outra região ou que tem uma outra atividade econômica. E aí, exatamente o perigo que eu vejo que a gente ocorre, pegar tanto uma contra a outra e falar assim, esta é a opinião bíblica. Não. A gente tem experiências que podem, em determinados momentos, mostrarem que caminhar mais para cá é melhor, caminhar mais para cá é melhor, né? Como que isso deve dosar, né? Voltando, por exemplo, em relação a Calvino, ele coloca uma responsabilidade muito grande nos governantes em que não haja desemprego. Aí você fala assim, não, mas isso é contrário à questão da concorrência, da livre iniciativa. Ele fala, por exemplo, contra a especulação. E nós vivemos um sistema que ele é altamente especulativo. Né? A Bolsa de Valores, os investimentos, eles vão correndo, é um capital estrangeiro, nacional, que vai simplesmente onde que está. E ele fala exatamente contra a estocagem. No início, né, na Primeira República no Brasil, se queimava café para poder fazer o preço subir. Monteiro Lobato fala disso na sua aula. Me lembro criança, de madrugada, eu e mais 2 colegas, para a padaria para poder comprar leite, porque estava faltando leite, faltando carne. Mas os bois sumiram e as vacas sumiram de repente? Não. Houve um processo ali de segurar... Represamento. Exato, porque estava trabalhando-se com especulação. Então, veja que dentro da própria perspectiva cristã, você tem perspectivas que são mais... diríamos, liberais, você pega aí a Inglaterra do século XVIII, abro parênteses novamente, porque geralmente esse liberalismo ele muito serve para o outro, porque nada mais protecionista do que a Inglaterra do século XVIII e XIX e os Estados Unidos, né? Quando eles tentaram vender produto para a China e a China falou não, eles simplesmente viraram os navios para os portos chineses e bombardearam. Falaram, não, nós vamos vender sim. Né? Mas na hora de entrar produtos de outras nações lá, não, aqui não vai entrar. Então, assim, às vezes o discurso ele é muito bonito, né, na hora que favorece. Mas você pode ter cristãos que falam, não, temos que ter um mercado livre. E você pode ter cristãos que falam, não, nós temos que ter um mínimo de regulação, senão um gigante engole o pequenininho. Né? Então, é nesse sentido que eu falo de uma alfabetização. Aqueles falam assim, eu prefiro um parlamentarismo.
Outros vão falar assim, não, eu prefiro a monarquia. Qual que é o cristão? Qual que é o pensamento cristão? Tá aí uma boa pergunta, né? Eu gostava do Jô Soares quando ele falava assim, né? Eu sou a favor da monarquia desde que eu seja o rei. Tá certo. Né? E com plenos poderes, né? Com plenos poderes. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, que tá, assim, não tem muito a ver com o tema, mas é uma curiosidade. Já que o senhor tem formação histórica, formação em história, e, além da teologia, coordena um curso numa das principais universidades do país, por que a formação acadêmica tende tanto à esquerda? Bom, ela está aparelhada, a educação, ou não? Ou é assim mesmo? Eu não colocaria desse modo, né? E assim, quando a gente coloca a formação acadêmica, né, mais uma vez, o problema da gente é homogeneizar. Porque eu trabalhei em Universidade Federal, hoje trabalho na Universidade Mackenzie, você conversa com professores e você tem professores que pensam de maneiras totalmente distintas. Talvez alguns grupos sejam mais militantes do que outro em determinadas épocas. Então, essa é uma questão. A segunda questão particularmente, eu vejo que no Brasil ainda precisamos superar alguns estágios para discutirmos esquerda e direita. Em que sentido? Vou dar um exemplo muito simples. Hoje nós temos o presidente morando no Palácio do Alvorada, trabalha no Palácio do Planalto, governador no Palácio dos Bandeirantes, né? E aí você tem toda uma estrutura política chamada de palácio. Pergunto, palácio é algo comum a monarquias ou a repúblicas? Monarquias. Nós temos ainda no Brasil famílias oligárquicas, nós temos poderes oligárquicos fortíssimos. Alagoas, Maranhão, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, qualquer região, e são famílias que vêm lá dos antigos coronéis. São poderes oligárquicos fortes. Nós temos ainda no Brasil a questão de você sabe de que família eu sou, com quem você está falando? As carteiradas. Exatamente. Então, nesse sentido, eu digo que ainda nós temos uma estrutura oligárquica. E aí eu recomendo, né, quando eu falei da alfabetização, é interessante ler Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Os Donos do Poder, Raimundo Faoro, que são livros que vão mostrar como muita coisa ainda, nós mantemos uma estrutura quase que de Brasil colônia, né? Onde você tem esses aparelhamentos. E a Inglaterra teve uma revolução burguesa, onde você tem o fim daquela estrutura e você tem uma classe liberal assumindo o poder. A Revolução Francesa é mais emblemática ainda quando você tem o fim da estrutura monárquica e passa a ter uma república. Nos Estados Unidos, nós temos a Revolução Americana. Então, veja, Revolução Americana, Revolução Francesa e Revolução Inglesa. No Brasil, você teve proclamação da República. Por que no Brasil você tem proclamação e você tem a proclamação da independência? Você não tem a guerra da independência. Aí você se pergunta, né? E ainda tem as ironias, né? Quem proclamou a independência era um português e quem proclamou a República era um monarquista. Exatamente, perfeito, né? E tem a frase de Aristides Lobo, que é muito interessante, né? E tem um livro, José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, que diz que o povo acordou no dia 15 de novembro achando que se tratava de uma passeata militar ou um desfile militar. O que está acontecendo? Em Cuiabá, 30 dias depois, Dom Pedro II já estava no exílio, estavam fazendo o baile de aniversário do imperador. Né? E Canudos, exatamente, você teve ali movimentos pela volta da monarquia. Então eu pergunto, o Brasil já superou a mentalidade oligárquica? Uma questão simples. Nós temos, né, uma herança francesa, né, a divisão tríplice do poder, só que nós mantemos ainda a ideia que o executivo deve ser
quase que um plenipotenciário em relação aos demais governos. E é interessante que, às vezes, questões que dependem de uma decisão judicial ou do parlamento, né? E quantas pessoas, às vezes, falam assim, se fulano resolver o problema da minha aposentadoria, eu voto nele. Mas fala assim, mas calma, não está no executivo, está lá no legislativo que está votando, mas ele transfere essa ideia. Então, você tem nações, né, que passaram, os Estados Unidos, na Guerra de Secessão, Norte e Sul, né, estava disputando esse modelo escravocrata, oligárquico, e um modelo mais liberal. No Brasil, há quem diga que nós não tivemos a tal revolução burguesa no sentido de comerciantes livres e tudo mais. Ainda nós estamos atrelados. Então, você tem uma independência promovida por oligarquias. Você tem uma república onde você tem a promoção promovida também por oligarquias juntos com o exército, né? Então, aí eu volto. A esquerda e a direita são conceitos que ainda nós precisamos construir, né? Mas de modo mais fino. O que a gente está chamando de esquerda? Porque entre a extrema esquerda e a extrema direita, você tem ali um centro e você tem centro-esquerda, centro-direita. E é interessante, uma pergunta, né? Eu sou pastor há mais de 20 anos e muitos membros já falaram assim, pastor, ore por mim que eu estou prestando um concurso público. Aí você fala assim, você é de direita? Sou. Eu falei, então por que você não vai para a iniciativa privada? Não, pastor, eu estou pedindo a Deus que reserve uma vaga, ainda faz o nepotismo espiritual, né? Porque eu sou filho do dono e quer uma vaga, então vai estudar, meu irmão. Né? Então, assim, aí voltando à questão. Entre professores, talvez essa consciência mais de coletividade, que talvez esteja mais próxima, porque a esquerda e a direita está muito baseada nessa questão de indivíduo e coletivo. Indivíduo e coletivo, está muito nisso. Será que o indivíduo é 100% responsável pelo sucesso e fracasso dele? Ou será que é o coletivo? Onde que está o peso disso daí? Então, os professores, de uma forma geral, e eu não colocaria só professores, você pode colocar enfermeiros, você pode colocar pessoas que trabalham mais de assistentes sociais, né, sociólogos, pessoas que trabalham mais, né, nesse aspecto do coletivo, acabam colocando esse peso maior na coletividade. Pessoas que têm uma formação mais, diríamos, chamar entre aspas, empreendedora, acaba colocando esse peso no indivíduo. Mas diríamos assim, as discrepâncias ou as incoerências, elas existem. Porque às vezes esse que coloca muito, não, eu sou de direita, o indivíduo e tal, ele espera uma resposta do governo, ele quer utilizar uma escola pública, ele quer... Por exemplo, você nos Estados Unidos, você não tem um SUS como nós temos. Na Inglaterra você tem, né? Aí, então você fala assim, não, eu sou de direita. Tá, mas você usa o SUS? Ou você paga a sua conta particular? Você quer um emprego público? Você gostaria, empregado do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que fosse privatizado o banco? Não. Não. Então, assim, por isso que eu digo que esses ajustes, até compreender direito, por isso que eu falo, o Brasil, a gente tem que superar esse mandonismo, essas oligarquias e começar... o estado de bem-estar social que os Estados Unidos viveu na década de 30, por conta da quebra de bolsa de valores, né? Chega ali num determinado momento, pessoas desempregadas em massas, pessoas passando fome, sem dinheiro para pagar ali o gás que faz aquecimento, o Estado precisou entrar. E isso durou até praticamente Ronald Reagan, quando ele viu que não precisamos, nós não temos condições de arcar com essa, né? Vamos viver, né? Vamos mudar essa tônica, né? Reagan e Thatcher nos Estados Unidos. E o Brasil está tendo uma experiência de estado de bem-estar social nos últimos 10, 15 anos. Né? Agora é interessante que eu usufruo do estado de bem-estar social, mas eu quero um governo, né, totalmente liberal, mas eu abro mão dessas benesses que eu recebo do Estado? Não. Aí que eu digo onde a gente tem que avançar nesse entendimento dessas propostas políticas. Quando eu estava na USP, eu tinha um professor já idoso, né, saudoso, professor França. Ele era professor de Idade Moderna, né? E ele gastou várias aulas mostrando como a noção de privilégio
fez com que o antigo regime desabasse. Sim, de podre, exatamente. né? Que é o grande palácio de Versalhes, o que a gente está vendo aqui acontecer. Existe uma camada de privilegiados que não conseguem enxergar além do próprio umbigo. Sim. O senhor escreveu isso com palavras, obviamente, acadêmicas, eu estou falando, né? E isso vai acabar caindo de podre. E o risco é o que é que vem no lugar? É a conta quem paga. Então. Quem que paga a conta, né? Quando, né, e o povo, o que é que vai comer? Que comam brioches, né? Exatamente, né? Então, esse equilíbrio entre o individual e o coletivo, vamos trazer para a realidade da igreja. Eu sou pastor da igreja, uma família, ela se afasta, alguém deixa de vir na igreja, presbíteros, diáconos, alguns irmãos chegam, pastor, fulano se afastou e tal. Fala, não, a responsabilidade é individual, cada um não vai atrás de ninguém, cada um sabe o que é melhor para si. Não, pastor, como isso é a nossa responsabilidade como igreja? Né? E aí você vai, visita uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí chama e fala, não, chega. Né? Então, essa sintonia entre indivíduo e coletivo é uma tensão política e ética que vai existir sempre, né? Você tem as suas responsabilidades individuais. E aí você vê Jesus também dizendo, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestiste, tive preso e foste me visitar. E é interessante como a preocupação do Novo Testamento em relação aos presos. Paulo fala disso, Cristo fala disso, o Novo Testamento fala. E aí você fala, não, ele está lá simplesmente pagando um crime que ele cometeu, e se ele está lá é porque ele merece. Existe a penalidade e realmente ele está pagando porque ele merece. Mas Jesus fala, e você visitou? Né? Então, assim, ao mesmo tempo, agora, por outro lado, a Bíblia também diz, né? O filho não levará o pecado do pai e o pai não levará o pecado do filho. Então, essa relação indivíduo, coletivo, responsabilidade humana e soberania divina é algo assim, que o tempo todo a gangorra sobe e desce, né? E como é que vai ser em 2023? O senhor acha que os cristãos vão ser dóceis ao novo governo? Eu creio que vai passar muito pela situação econômica. Isso é algo que... Mas as nuvens são pretas. Sim, exatamente. Mas a economia, né? Ontem eu escutei algo muito interessante, né, numa banca que eu participei, e a pessoa mencionava Ulisses Guimarães, que falava assim, né? Política é que nem as nuvens. Você olha, ela está lá. Quando você olha, ela já não está mais lá. As coisas, elas vão mudando. Mudam muito. Mudam, né? E o próprio... A globalização, né? A gente pode fazer um planejamento e, às vezes, 2008 foi um caso, por exemplo, né? Onde você teve uma situação nos Estados Unidos e isso desencadeou. Então, a gente dorme, né? E no outro dia acorda, a bolsa de Nova York, de Tóquio, já despencou não sei quantos %. Ou então, por exemplo, a pandemia. De repente você tem uma projeção e aquilo leva, né? Então, assim, eu creio que passa muito pela questão econômica, né? Que nós somos movidos muito, né? Você tem ali uma situação relativamente garantida, passa por isso daí. Eu creio que passa também pela capacidade de se criar um diálogo na sociedade, né? De buscar interesses que sejam comuns. Então, assim, está se criando aí um governo de ampla coalizão, e isso, inclusive, tem desagradado algumas pessoas, porque quem está participando, está começando a participar dessa ampla coalizão, até pouco tempo atrás estava na oposição. Não, os petistas estão loucos da vida. Não, e assim, e você tem, né? E se a gente pegar, nós temos partidos e temos figuras políticas que nunca foram oposição, sempre foram situação. Você sai de Fernando Henrique, você entra para o governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, novo governo Lula, e eles continuam na situação. Nunca sai, né? Nunca sai, né? Então tem essa, é uma questão complexa, né? Por causa dos privilégios. Sim, mas... É por causa dos privilégios. Acaba os privilégios. Sim. Alguém já me falou assim, você quer resolver o problema da saúde no Brasil? Passa uma lei de que todo funcionário público, começando pelos governantes e deputados e senadores, sejam obrigados a se tratar em hospital público.
Sim. E os filhos estudarem na escola pública. Acabou o problema. Acabou o problema. Porque existe um interesse, né? E lembrando que, na verdade, não é nem pela questão financeira, pelo salário que vai ganhar como deputado ou senador, porque ele ganha 1000 vezes mais que aquilo. É porque aquilo cria uma rede de relacionamentos e influência que vai favorecer e protegê-lo, inclusive, né, juridicamente, de algumas coisas. Em relação também como que a igreja vai se comportar, né? Eu acho assim que você, pegando novamente a minha formação de história, tem um autor inglês chamado Thompson, ele escreve sobre a força da tradição. A força da tradição. E ele diz que aquilo às vezes parece estar enraizado, e está soterrado, está coberto, está superado. Quando vem uma mudança brusca, aquilo vem com uma força muito grande porque se sentiu ameaçado por aquela mudança brusca. De âncora, né? Exato. Só que nós estamos tendo mudanças e essas mudanças serão cada vez mais rápidas. Não tem como. O que se levava 3, 4 gerações, um tipo de camisa que eu utilizava, né? Meu pai não usa tênis. Né? Hoje, a pessoa ela é obrigada a mudar de profissões ao longo. A profissão que ela trabalhou aos 20 anos, aos 40, não existe mais. Né? Então, assim, o que vai acontecer em 2023? Né? Quase que dá os números da Mega Sena aqui. Né? Como que a igreja evangélica vai se comportar? Eu creio que vai depender muito, né, vai passar por lideranças do meio evangélico, mas lideranças também do meio evangélico também têm as suas aspirações, sabe até onde pode ir ou não pode ir, tem as suas negociações, tudo isso daí. Então, também não dá para o tempo todo tensionar o tempo todo, né, porque uma hora também se perde o controle disso daí. Né? Então, assim, vivemos um momento de tensão. Agora, provavelmente, essa tensão, quando chegar ali, a depender do tipo de governo que nós tivermos, né, quando chegar ali para o último ano, 2025, talvez ela, a depender do governo, ela pode voltar ou não. Né? Quando o governo Lula terminou com 80% de aprovação, você fala assim, esse 80%, só tinha 20% de evangélico? Não. Não. A economia estava bombando. Exatamente. Só os economistas sabiam que ia explodir. Sim. E explodiu depois. Mas né? a questão é o aqui e agora. Então, é esse o problema. É o aqui e agora. Então, assim, vai depender muito que eu vejo muito que passa por essa situação econômica. Você tiver uma empregabilidade, linhas de créditos, trabalho de assistência, né? Ainda que lá na frente alguém tenha que desarmar isso daí, como é que isso vai passar por aí? Né? Reverendo, eu acho complicado ele conseguir isso, porque a linha mestra dos partidos que compõem a base do PT não privilegia o capital. Não. E o senhor está dando uma indicação vamos pegar o seguinte. No governo do PT, quanto que bancos ganharam? Quanto é que banco perdeu? Vamos mais além. Quanto que os grandes grupos educacionais, os grupos educacionais que nós temos hoje, que eles deixaram de ser entidades filantrópicas e a educação é um grande mercado e hoje eles têm ações nas bolsas. Que governo que foi isso? Né? Então, essas são as incoerências, né? Na época do Brasil Império, você tinha conservadores e liberais, né? E aí falava assim, nada mais do que... ninguém é mais conservador do que um liberal no poder e ninguém é mais liberal do que o conservador. Porque você está tentando o tempo todo converter os que são contra, né? Então, realmente, essa é uma questão, né? O governo petista, foi um governo de extrema esquerda? Não. Não, os próprios, o PSOL e todos os outros partidos da extrema-esquerda falam isso. Sim. A decepção foi exatamente nesse sentido. Nesse sentido. Agora, será que ele vai conseguir recriar? Tomara, né? Que o discurso Sim. Tem que esperar para ver. Tem. Tem que esperar para ver. Agora, eu penso assim, que volta, né? Dia 1º, a gente sai do período de eleições. Se Deus permitir assim, um período normal sem pandemia, né? E aí você volta no dia a dia. Eu costumo dizer que ninguém consegue andar o tempo todo pisando a 200 por hora. É lógico.
Então, de vez em quando, você tem que diminuir a velocidade. E vai chegar o dia 2, o dia 3, dia 4, as pessoas vão ter que trabalhar, vão ter que estudar, dona de casa, na igreja, a rotina da igreja. Então, a coisa ela dá uma arrefecida. Eu falei, a depender se nós não tivermos algumas normalidades. E depois, você, quando chega 2025, geralmente tem aquela... Né? Agora, pode ser que eu me engane. Eu tenho uma tendência que talvez mais futuramente os governos comecem, pelo menos durante um período, mais de centro. Não tanto esquerda, não tanto direita, né? Porque você precisa ter... Você governar constantemente num ambiente de instabilidade é ruim. Não, com certeza. Bom, eu vou antecipar a chamada do intervalo. No próximo bloco a gente vai continuar aqui com essa conversa e ver também os nossos irmãos e irmãs que assistem ao programa e estão concorrendo aos presentes, né? Já vou deixar uma pergunta engatilhada para o senhor ir pensando para falar na volta. O cenário que o senhor escreveu nesse exato momento é ótimo, né? Mas o meu receio é o seguinte... existe um legado, uma herança de meio Brasil de descontentes. Sim. Certo? Será que ninguém vai querer tomar conta desse butim? De falar, opa, eu tenho 4 anos para fomentar esse capital gigantesco e não muito difícil de torná-lo maioria para eu conquistar o poder lá na frente. O presidente atual, pelo jeito, não quer, né? Ele não quer. O dono do partido dele quer, né? E aí, será que alguém faria isso? A gente volta já. Pois é, estamos aqui entrevistando o reverendo professor Sérgio Ribeiro Santos, que, além de ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele coordena, né, dirige o curso de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, entre outras atividades dentro dessa universidade. E nós estamos conversando a respeito de como vai ser depois de amanhã, né, com os evangélicos aí que foram largamente mobilizados, além de outros setores da sociedade, durante o ano de 2022 e aí tiveram o seu sonho meio que frustrado. O presidente não foi reeleito, vem um novo presidente, um outro sistema, e muita gente especula se vai haver conturbação no país. É disso que a gente está falando. E antes de sair, eu fiz uma pergunta, né, para o reverendo Sérgio a respeito de... E essa herança é meio Brasil, literalmente falando, em termos de votos. Vão ficar ao Deus dará ou alguém vai querer capitanear essa oposição? Sim, é interessante fazer essa análise, que você tem ali, né, 49, 51, e a pergunta que talvez nos ajude a entender isso, né, se entre esses 51 e 49, se na verdade eles votaram no candidato A ou no candidato B, independente da existência de um outro candidato, ou se dentro desse percentual você não tem, na verdade, o voto contra o candidato A e o contra o candidato B. Se de repente tivesse um candidato C viável, sim, migraria para aí. Eu acho que isso é interessante, né? É o chamado anti-bolsonarismo ou antipetismo, né? Então, a pessoa ela vai votar contra. Independente. Acho que a maioria. Exato. Eu vou votar contra aquele ou contra aquele. E não por o tal candidato, né? Então, eu creio que o grande desafio, isso é um desafio permanente e talvez passe por uma reforma política, porque a gente tem um sistema que privilegia a permanência. O próprio Instituto da Reeleição, né, que não tinha reeleição na primeira versão da Constituição. Foi com Fernando Henrique que o mandato de 5 anos virou 2 de 4. E você sabe que foi a bancada evangélica que fez a diferença. Né? E aí você Ele mesmo disse. E aí você tem, por exemplo, em outras democracias, que Estados Unidos você concorreu, você tem uma reeleição e depois nunca mais você pode concorrer.
tem democracias na Europa que são ali 5 anos de governo de executivo e só. Então, isso alimenta uma alternância e uma composição permanente de que quadros. É extremamente desejável. Exato. Então, eu creio que algo seria muito saudável se, né, o Congresso, né, uma iniciativa do Executivo, todos eles dizem que não vão concorrer à reeleição. Tá. Todos. Não tem um. Todos não concorrerão à reeleição e vão cumprir o mandato até o fim. Quando é prefeito, né? Principalmente prefeito. Que o diga o Dória. E assim, é geral essa questão de eu cumprirei o meu mandato até o fim. Então, passando por isso, a gente começa a ter essa construção de quadros novos. Senão você vai ficar sempre nas velhas figuras, né? Então, tem essa questão. Em termos de oposição, da redemocratização para cá, gostando ou não, o único partido que soube ser oposição sistemática foi o PT. Por causa da ideologia. Sim. Eles são realmente eles têm genuínos. Sim. Né? Né? Tem até um deputado com esse nome. Exato, né? Não, você tem... Você tem ali o petista, né? Mas você não tem... Pode até ter, né? O PFLista, o PE... E, aliás, não tem nada. Né? O podemista, você não tem, né? Então, você até teve o PMDBista, né? Mais raiz, o PFLista, né? Mais raiz. Mas a questão de oposição, hoje, quem está, teoricamente, os partidos que estão migrando para a oposição, nunca trabalharam na oposição e tanto que já estão dando um jeito de voltar para a situação. Pegando a própria personalidade do nosso atual presidente, o tempo de quase 3 décadas no Congresso, você não vê ele nos quadros de oposição no governo. Inclusive, ele passou por 8 partidos. Né? Então, você vê que não é tanto daquela personalidade, porque a oposição dá trabalho. Dá muito trabalho, você o tempo todo com o megafone e, aliás, não somente votar o contra. Você, não, eu voto contra, mas eu tenho essa proposta para colocar no lugar. Cadê a alternativa? Exato. Então, realmente, é trabalho. E é saudável ter oposição. Precisa. Precisa. E até na igreja local precisa. Porque a oposição, qual deve ser o objetivo dela? Não é ser contra por ser contra. Não, eu sou contra porque eu tenho algo melhor. Eu tenho essa proposta. Né? Então, é necessário. E essa alternância nos quadros de poder, nós precisamos lidar com isso daí. Né? Então, aliás, eu não sei se depois deu 2 meses, tentou-se algum tipo de reação, mas ela deu em água, e depois que voltar, aí vão se mobilizar esses 58 milhões. O que vai acontecer é que depois, quando chegar nos 2... faltando um ano e meio, né? O presidente eleito já está com 74, 75 anos de idade, né? Não sei qual vai ser as condições físicas dele, mas você vê que em torno dele já está constituindo um monte de presidenciáveis. Né? E vai ser uma briga intestina daquelas. E quem é governador de São Paulo, quem é governador do Rio Grande do Sul, quem é governador de Minas Gerais, quem é governador do Rio de Janeiro, não é atualmente, não. Pelo que esses estados são no país, automaticamente já são pessoas que são vistas como possíveis presidenciáveis, né? Então, você pega de Fernando Henrique para cá, Fernando Henrique, Lula, Dilma não, porque ela transitou ali Minas, Rio Grande do Sul, mas Bolsonaro, Rio de Janeiro, mas os candidatos, nós tivemos Dória, nós tivemos Alckmin, que hoje é o vice-presidente, nós temos o José Serra, todos de São Paulo. Então, o próprio comportamento do governador eleito de São Paulo já atiçou algumas reações não muito amistosas para ele. Mas você já está querendo descolar, já está querendo rejeitar a mão que te conduziu, não sei o quê. Mas é a política. A política vai se fazendo isso daí. Quantos, na história política, apadrinhados não se tornaram os concorrentes dos seus padrinhos? Então, isso desde a época lá do imperador romano. Até tu, Brutus. Exatamente, né? Mas eu creio, assim, pastor, que tem algumas questões, não só coletivas, mas que acho que, assim, eu gostaria de falar sobre o crente individual, sobre o crente, o que eu posso fazer independente de uma organização maior. Eu acho que também passa muito por essa responsabilidade do indivíduo, e essa responsabilidade disseminada talvez ajude
a contribuir, né? Eu penso no que a Bíblia diz, né? O que vier à tua mão, faz-o com todas as tuas forças, faz o melhor. Seja você a dona de casa, seja um empresário, seja um banqueiro, seja um professor, faça o melhor. Por quê? E aí é interessante como a Bíblia ela faz muito um exercício de alteridade, né? Jesus, você se imagine no seu programa de entrevista. Quem que você vai entrevistar? É Jesus que vai sentar aqui e vai ser entrevistado. Como que eu vou me preparar ou vou receber esse entrevistado? Ou, o contrário, eu vou dar a entrevista para Jesus. Ou eu estou na padaria e quem está na fila ali, eu olho, é Jesus. Ou então, eu sou dono de uma corretora, quem está procurando um terreno é Jesus. Como que eu trataria a Jesus ali? É esse exercício que Jesus faz, né? Quando você faz a um desses pequeninos, você faz a mim. Então, se cada cristão, se cada político pudesse, né, ter essa concepção, eu estou fazendo mais do que o indivíduo, eu estou fazendo no Cristo representado naquele indivíduo. Né? Pode parecer herege, não é. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Né? E é recorrente no Novo Testamento, né? Como você pode dizer que ama a Deus a quem não vê se você não ama o seu irmão a quem você vê, né? Inclusive inimigo, né? Exatamente, né? Então, essa ideia de querer sempre aniquilar o outro, né? Eu creio que passa também pela comunidade cristã, né? Que não corrermos no risco de achar que teremos um salvador da pátria. Já que estamos, né, pelo menos esse grupo, teoricamente se desligado à direita, e a direita não põe a responsabilidade no indivíduo que vai resolver os problemas. Passa pelo pacto coletivo, onde cada um faz a sua parte para que o problema seja resolvido. Então não adianta eu esperar que vai ter que vai me ajudar a cristianizar o Brasil. Aliás, Roma passou por isso e algumas experiências não foram boas. Que vai resolver o problema da fome, que vai resolver o problema do desemprego, que vai resolver... Isso é o sebastianismo, né? Esperar o Dom Sebastião que vai voltar e tal, e vai, né? É o messianismo, né? E a esperança que nós temos, né, na volta, né, do nosso Cristo, do nosso Messias, que ele volte em glória para estabelecer um novo reino, né, novo céu e nova terra. Mas isso não vai passar por uma pessoa. Isso é algo que é construído, né? E que depende de cada um de nós. E depende de cada um de nós. Algo também que eu digo que eu acho que passa muito por isso. A igreja aprender a usar com sabedoria. E os pastores têm uma responsabilidade em fazer essa educação, que eu falei educação política, uma educação digital, com as redes sociais, com os WhatsApps, E, aliás, já há estudos, né, provando e mostrando que isso aqui pode causar uma dependência tanto quanto uma droga. Sem dúvida. E a abstinência leva o corpo a ter as mesmas reações do que um dependente químico. Terrível. Exatamente. Medonho. Então, assim, a Bíblia diz, né? Seja o vosso sim, sim, não, não. Provérbios, eu acho que é de suma importância para a igreja evangélica ler quando ela está falando dos mexeriqueiros, aqueles que espalham contendas entre irmãos. Então, notícia falsa. Isso destrói, não é só em política. Né? Tem pessoas que não querem tomar um remédio porque fez uma consulta e recebeu alguma coisa. E não estou falando de remédio de pandemia, não. Os médicos estão tendo dificuldades com isso daí. Os médicos estão tendo dificuldade. Que a pessoa chega lá, ela já consultou o Google, já consultou o Yahoo. Nós estamos vivendo um tempo, assim, paradoxal, porque nunca houve tanto avanço e tanta ignorância ao mesmo tempo, né? A ponto de se defender que a Terra é plana. Sim, mas não é. Mas, não, por isso que o nome é planeta. Porque bom. Se fosse redonda, era redondeta. Esse é um amigo meu, meu colega Christian Briali que fala. Essa é muito boa. Eu tenho um terraplanista lá na igreja que eu pastorei por mais de 20 anos. Nossa. Não, mas eu pensaria que eu não escutaria isso, né? E a gente escuta, né? Fala assim, gente, você tem um celular na mão que depende de pelo menos 4 satélites orbitando a Terra. O GPS é uma prova disso. Não, sinceramente. Bom, enfim, infelizmente nosso tempo está acabando. Deixa eu pôr as fotos dos nossos telespectadores no ar e as opiniões também. A primeira foto vem lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. É o José Cláudio, nosso telespectador.
Deus abençoe, Zé Cláudio. Muito boa a foto, bacana, gostei. Até porque eu tô lá, né? Faça que nem o Cláudio, bate a foto durante a exibição do programa e manda para nós. Em Maceió, em Alagoas, a Jane e o Sandro, maridão dela. Olha lá, olha que casal bacana. Quem será que bateu essa foto, né, dona Jane? Mas tá bom. Jane e o Sandro, um ósculo santo para vocês. E em São José dos Campos, sua terra, né, pastor? O Israel Feitosa da Silva é nosso telespectador. Lá, Israel. Valeu. Dá um pulinho lá na igreja do reverendo Sérgio. Fica lá no Jardim Satélite, tá bom? Muito, muito legal. Bom, nós temos dois comentários. O primeiro vem do Gabriel Borges. Ele diz, só não deve obedecer... Ele está comentando a enquete, né? O povo de Deus vai obedecer, Romanos 13 e tal. Só não deve obedecer se todo governo for contra os ensinamentos de Deus. Fora isso, devemos obedecer. Então, aí é que está o negócio, né? Mas será que alguém seria maluco de promulgar leis que sabem que metade do país não vai acatar, né? E o segundo comentário de Samuel Valério. Os cristãos obedecem ao que lhes é conveniente. Não só os cristãos, né? Todo mundo obedece quando convém. Vamos lá, vamos ver o resultado da nossa enquete. É o resultado parcial, tá bom? Que, pelo jeito, reflete tudo o que a gente falou aqui. Põe a enquete e o resultado. Vamos lá. Tá. Em sua opinião, os cristãos obedecerão a Romanos 13, né? Sim, 51%. Não, 49%. Igualzinho o resultado da eleição. Né? Enfim, se bem que a nossa audiência é majoritariamente cristã. Então, a divisão... Dentro do próprio... Entre nós mesmo, como sempre, né? Muito bom, um ano espetacular para você. Que Deus te abençoe nessa virada e que 2023 traga a realização dos seus sonhos. Não por causa de A ou B, mas por causa da sua fé e confiança no Altíssimo. Que Deus nos abençoe. Ósculo Santo a todos.